Olha, como era de se esperar, as mudanças no trânsito de Cruz das Almas, com a implantação do binário, causaram congestionamento e confusão já no final de semana. Acompanhe. No sábado, primeiro dia do funcionamento do binário nas avenidas Comendador Gustavo Paiva e Brigadeiro Eduardo Gomes, a situação não foi nada positiva na avaliação de motoristas. Mesmo com os agentes de trânsito da SMTT no local, as imagens mostram o caos que ficou a região. Além de um longo congestionamento, não faltaram reclamações com relação às mudanças no trânsito. Pelo amor de Deus, ele acabou com o trânsito da cidade, não tem condições. Ele trouxe o trânsito de lá para cá, lá era mais rápido. Aqui já é estreito, entendeu? Então ele acabou com o trânsito da cidade. Infelizmente, eu não sei o que tem que fazer aqui, cara. A gente não consegue mais sair daqui do trânsito, porque não tem saída para a praia. Aí você vem de fora, como é que você vai usar a praia? Você vai ficar 2 horas parado? As 3 faixas, por exemplo, não funcionaram, como no projeto. Próximo à ladeira do óleo, o espaço era menor para os veículos, afunilando assim o trânsito. Já no corredor dos ônibus, sentido Jacarecica, foi possível ver muitos carros na mesma via. Durante a tarde e a noite de sábado, a situação não tinha mudado. Engarrafamentos quilométricos, desde a Avenida Josefa de Melo, e muitos motoristas totalmente perdidos. Muita gente ficou mais de meia hora no mesmo sentido, centro, precisando de muita paciência. Hoje, no primeiro dia útil com as mudanças, a nossa equipe de reportagem voltou à Avenida Gustavo Paiva e viu de perto que o trânsito continuava caótico, com pontos de congestionamento que passavam de Jacarecica. Em nota, a SMTT informou que o primeiro dia de mudanças serviu para realizar uma análise na operação do binário e que o trecho da Avenida Comendador Gustavo Paiva, que vai da Ladeira do Óleo até a João Davino, ainda vai ser recapeado até o dia 17 de novembro e só depois irá receber sinalização. Já com relação à faixa preferencial para ônibus, no esquema de contrafluxo, a SMTT informou que ela pode ser acessada por todos os veículos que buscam acesso a estabelecimentos comerciais na região, mas recomendou aos outros motoristas a usarem a orla, no sentido Cruz das Almas. Olha, desde o início do anúncio, e faz pouco tempo, faz menos de 15 dias, a Prefeitura anunciou que teria mudança, ou seja, o prazo foi pequeno para divulgação, 15 dias. Aí você faz uma mudança num sábado, sem ainda estar pronta toda a via. Grande parte da Gustavo Paiva já foi recapeada, de fato, e foi sinalizada. Mas tem um trecho que não foi. Do Ladeirão do Óleo até a saída da João Davino, o encontro com a João Davino, não foi nem recapeado, nem sinalizado. Então, claro, óbvio que ia dar problema se você não tinha concluído o serviço primeiro de recapeamento da pista. Então, assim, no início causava aquele congestionamento total, e mais para frente o motorista ficava sem saber, porque eram 3 faixas, de repente voltava para 2, aí tinha mais na frente, não tinha sinalização mais nenhuma, era para ser 3, era para ser 1, é confuso, não é? No começo da tarde de hoje, o repórter Alan Garcia esteve de novo na Gustavo Paiva, em Cruz das Almas, e mostrou que houve uma melhora, porque a SMTT descobriu que seria interessante sinalizar, o trecho que não estava sinalizado ainda. Bora ver. Estive aqui no sábado pela manhã. Todo mundo já sabe que estava uma situação caótica, agora bem diferente. Vamos ver aqui nas imagens do Cleviton Carvalho como está Gustavo Paiva. Era esse trecho aqui que estava terrível sábado pela manhã e continuou pela tarde, Então esse sentido aqui, Cruz das Almas, Jacarecica Centro, o pessoal demorando muito para andar pouquíssimos metros. Agora a situação está bem diferente, está bem melhor. Qual é a diferença do que eu vi sábado e para o que a gente está registrando nesse momento? Esses prismas, que são esses equipamentos feitos de concreto, eles eram exatamente onde tem a faixa amarela, porque dividia a Gustavo Paiva, 2 vias do lado de lá, 2 vias para o lado de cá. O que foi que mudou? Eles colocaram esses prismas mais para lá, colocando, portanto, abrindo, portanto, uma terceira via desse lado de cá. Por que isso?
Porque lá, onde tem aquele semáforo um pouquinho mais distante, onde desce o ladeirão do óleo, vinham as 3 vias, as novas 3 vias com a sinalização nova para o binário, mas quando chegava aqui, do ladeirão do óleo para cá, voltavam as 2 vias como era antes. Ou seja, fazia aquele funil, né? Então vinham 3 vias, eliminava e ficavam só 2. Então ficavam ali os motoristas disputando aquele espaço. No domingo, depois de um sábado terrível aqui no trânsito, a SMTT, enfim, colocou esses prismas para o lado de lá. Por que não fizeram isso antes, né? Porque tem uma obra também da prefeitura aqui. Vocês estão vendo que tem um rasgo no asfalto para o lado de lá? Essa obra aqui, que é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminfra, que vai até a região ali da Sococo, a prefeitura não terminou. Então não estava assim, estava na areia, estava no barro. Por isso que não pôde sinalizar. Aí ontem, domingo, a prefeitura veio, fez esse serviço aqui paliativo, colocaram um pouquinho mais de brita, misturado aí um pouquinho de piche para poder receber os veículos. Mas a via não está sinalizada, né, com a pintura, enfim, para orientar direitinho os motoristas. Tá aí, tá do jeitinho que vocês estão vendo. Mas pelo menos o trânsito está fluindo bem melhor do que sábado. Pois é, eu queria fazer só uma pergunta. Se não estava pronto, por que mudou agora? Qual o desespero de fazer uma mudança num trecho de via que ainda não tinha sido recapeada? Estava tendo obra da própria prefeitura ainda. Por que não esperou mais 15 dias? Mais 20 dias? Não estava até sexta-feira daquele jeito? Não já passou anos daquela forma? Por quê? O que é que ia fazer diferença de você esperar um pouco mais para mudar com a via totalmente recapeada, totalmente sinalizada, sem esse estresse do motorista? Né? Parece que faz de propósito, para as pessoas ficarem com mais raiva ainda. Só pode. Vamos ao vivo agora com a Beatriz Lacerda para saber como é que está a situação agora. Porque é o seguinte, nesse trecho aí, né, dependendo do horário, você tem mais fluxo, menos fluxo, mais fluxo num sentido, né, mais fluxo no outro sentido. A Bia está agora justamente, né, Bia, no comecinho da mudança, exatamente na João Davino com a Gustavo Paiva. Não é isso, Bia? Boa noite. Perfeito, Edson. Eu estou aqui nesse ponto, o binário ele termina aqui, né? Começa lá atrás, perto do posto de gasolina e vem por essas 3 faixas até aqui, a João Davino. E daqui segue normalmente num fluxo só. A gente lembra vocês que até esse ponto da Comendador Gustavo Paiva ainda existem 3 faixas com uma exclusiva no sentido do contrafluxo, que é por onde esse ônibus está passando agora. Então vamos às observações. Primeiro que está fluindo normalmente, não percebemos pontos de gargalo, nem engarrafamento, nem sequer na ladeira do óleo. Passamos lá mais cedo, já era hora de rush, por volta das 5h40 da tarde, e também não tinha engarrafamento. Então o trânsito consegue fluir agora à noite, mas por conta dessas modificações, né, que o Alan já mostrou aí mais cedo, com o alargamento da via, com aqueles prismas que foram recolocados na própria via, dando mais espaço para os condutores. Só que tem um outro ponto, um outro problema que a gente também precisa mostrar para vocês que estão em casa, que é justamente aqui no fim do binário, na João Davino. Mais uma vez, tem um alargamento que está sendo provocado por essa pintura no chão. Vocês estão vendo que a pintura com essas faixas brancas, ela vai seguindo por aqui até mais ou menos perto daqueles cones. Então, quando o fluxo estiver maior, vocês vão ver que tem carros que vêm por 3 faixas, mas para evitar a marcação em branco aqui no chão, o motorista dá a seta e volta para 2 faixas, entende? Então, 3 faixas que mais uma vez são afuniladas por essa sinalização aqui, uma sinalização que não condiz com o próprio projeto da SMTT, que é essa pintura de faixas aqui no chão. Veja, esse carro agora passou por cima das faixas. Entendeu? Isso aqui deveria ser uma faixa única, mas a sinalização ela confunde e atrapalha o motorista que quer andar de acordo com o projeto da própria SMTT. Então era necessário que essa marcação ela tivesse aqui bem clara de 3 faixas. Mas o pessoal vem e quando chega aqui perto desses cones, eles dão com a seta para a direita para poder voltar para lá. Então não flui de maneira adequada.
Outro ponto é que a gente nota que esse corredor no contrafluxo deveria ser preferencial, né, para os ônibus, mas ele pode sim ter o trânsito de veículos comuns, que são trabalhadores dessa região, são pessoas que moram em casas aqui, em prédios e precisam ter acesso às suas casas por essa avenida, né, pela Gustavo. Então não está proibido o fluxo para veículos no contrafluxo, mas é muito evidente a quantidade de carros, motos, bicicletas que ainda usam essa faixa. E às vezes, viu, Edson, fazem até mão dupla, porque estão apressados, né, não conseguem se seguir uma fila única, querem até disputar espaço aqui no corredor já tão apertado, pode acreditar. Agora, a gente está aqui e até diminuiu um pouco esse fluxo que eu queria mostrar para vocês, mas tem hora que fica bem apertado, bem disputado, então é importante que, de fato, a SMTT realize aqui de maneira visual o que nós vimos no projeto. O projeto está bonito, o projeto tem 3 faixas pintadas aqui na avenida, na Comendador Gustavo Paiva, que ficam bem claro para o motorista que trafega por essa região. Mas hoje, quando a gente olha esse cenário, ainda está confuso, certo? Tem essa sinalização no chão que não condiz com o projeto, já deveria ter sido resolvido esse ponto, né? E ainda tem os cones. Então, vocês estão vendo agora, olha a moto está vindo, ó. Olha a moto por onde está vindo. Ela vai ter que dar a seta para a direita para poder pegar uma faixa, né? Uma faixa, ela estava vindo no sentido correto, na sua terceira faixa, mas quando chega aqui, afunila. Olha a outra moto que está vindo também, e aí precisa entrar para as 2 faixas. Vocês percebem que não tem 3 faixas aqui, somente 2. A SMTT está circulando pelo local, a gente também queria registrar isso. Nós fomos lá atrás, perto do Ladeirão do Óleo, naquelas imediações, e tem equipes da SMTT que estão acompanhando também esse movimento agora à noite. Mas sim, com certeza já melhorou bastante desde as primeiras horas da manhã, quando estava parado, né? Dava agonia a gente ver o pessoal querendo chegar no trabalho mais cedo, naquele engarrafamento. Agora não, a volta para casa está sendo tranquila, já conversei com motoristas que reconhecem que a situação melhorou com o alargamento lá atrás, mas alguns ajustes têm que ser feitos por aqui ainda, Edson. Pois é, Bia, porque a situação é essa que eu tinha falado agora. Não precisa ser especialista, ter estudado em Harvard, para saber que se ia dar certo, se tivesse preparado tudo para dar certo. Ou seja, se esse trecho da via ainda não está recapeado, ainda não está sinalizado, obviamente que nós iríamos ter problemas agora. Então, por que não esperar um pouco mais para terminar a obra da Seminfra? É a Seminfra que estava fazendo uma obra aí, né? Terminava a obra da Seminfra, tirava essa sinalização que você mostrou agora, que é uma sinalização antiga, que era que valia até sexta-feira passada, né? Para poder se começar a implantar a coisa completamente, certinho. O meu tio diz o seguinte: faça certo que não dá errado. Aí você não faz certo, como é que vai dar certo? Não vai dar certo, não é? Obrigado, Bia, pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando as mudanças. Só para explicar para você de casa que está acompanhando, a gente está falando muito sobre binário. Enfim, binário é quando você tem 2 vias e aí você escolhe que uma seja num sentido, a outra seja no outro sentido. Esse daí nem é um binário completo, porque nesse outro sentido agora continua tendo uma via, né, que não é exclusiva para ônibus, que é outro problema também. Porque se fosse exclusiva para ônibus, iria ter um fluxo muito menor, continuando no sentido Cruz das Almas, não é? Mas aí foi todo feito o estudo, né? Muito tempo, muitos estudos, deve ter sido internacional esse estudo que aí o pessoal fez. E aí disse que ia dar certo assim. Mas para dar certo, tinha que ter finalizado o recapeamento, colocado a sinalização, avisado com antecedência. Aí nada disso foi feito. Fazendo as coisas nas coxas, achando que vai dar certo, dá problema, né?